Boa noite a todos aí, como vão vocês? Começar a nossa live hoje. Hoje eu trago um tema um pouco diferente que a gente faz bastante aqui. Eu vou trazer o Bruno, que é um grande contador. Ele é especializado na área médica, área da saúde, área odontológica. Deixa eu ver se o Bruno já está aqui, eu vou chamar ele. Fala, mestre. Tudo bem, cara? E aí, Fabião? Beleza? Bem. Tá bem a iluminação aqui? Tá legal. É foda perguntar essas coisas pra você, que você é todo técnico, né, cara? Você vai falar, não, mas tá faltando um spot aqui e tal, e tem que ter uma luz aqui de baixo, de cima. Não, tá legal, cara. Perto do que você tava antes, tá lindo, né, cara? Ai, caramba, viu? Tô com os dogs aqui, ó. Vem aqui, Cookie. Deixa eu ver se você pega aqui, ó. Aqui, ó. Tem um amigo meu aqui que tá na live que adora cachorro. Vamos lá, Fabião, vamos tirar as dúvidas aí. Depois eu também quero fazer uma... Caiu aí, rapaz? Voltou? Caiu, foi o cachorro. Então vamos lá. Brunão, primeiro Bora. eu queria que você se apresentasse aí pra galera, explicasse um pouquinho aí quem é você. Eu já te conheço Tá há um tempo, né? Mas fala aí. Bom, Fabião, sou Bruno, basicamente trabalho com contabilidade desde os 17 anos, né? Estou com 32 hoje. Trabalhei já em empresa Big Four, né? Em empresas de auditoria gigante, voltei para o escritório familiar. E na realidade a parte da área da saúde, né? Contabilidade da área da saúde, a gente vem fazendo já há um bom tempo, né? Mais de 30 anos, né? Porque já veio com meu pai. Eu atuo especificamente mais de 10 anos nessa área. E veio naturalmente, cara, veio através de clientes, né, que foram nossos clientes e basicamente indicaram outros clientes e vai indicando médico, dentista também, que a gente tem bastante. Então, eu acho que surgiu naturalmente. Aí, quando eu fiz o Instagram, eu entendi qual que é do Instagram, né, qual que é a lógica do Instagram, que não adianta você querer falar com todo mundo, né, você tem que nichar, né, falar com um público específico. E, enfim, como eu já tinha mais especialidade na área médica, foi o público que eu escolhi e eu trago diariamente conteúdo para médicos, né? Médicos, profissionais da saúde em geral, dentistas também. Sempre que tem dicas que eu possa fornecer, eu sempre compartilho. Então vamos lá, cara. Eu peguei uma punhada de perguntas. Às vezes o pessoal nos directs faz, nos cursos também me pergunta muito. Uhum. Eu acho que a contabilidade é um tema bem interessante, porque o pessoal tem uma visão assim de contador, não me xinga, né? Mas que é o cara que só emite os dados da vida lá e Sim. Tchau, né? Então, primeiro assim, para que serve um contador, cara? Legal. Bom, basicamente, nós da contabilidade, né, a gente entrega todas as obrigações fiscais, contábil, departamento pessoal da empresa, né? Quando você abre um CNPJ no Brasil, você tem uma gama, assim, com uma empresa simples nacional, você tem 6, 7, 8 obrigações que você tem que entregar mensalmente ou até anualmente. Então, o contador fica a cargo de fazer todas essas entregas, né? O contador correto, né? Ele faz todas essas entregas, seja fiscal, contábil, departamento pessoal. E quando é uma empresa lucro presumido, lucro real também, né? Se for uma clínica odontológica, lucro presumido, lucro real, aumenta ainda mais as obrigações e o fisco hoje cada vez mais está tecnológico também. Então, você tem que se adaptar, tem que trazer essas informações de forma concisa para o fisco, para que lá na frente, por exemplo, se você tiver uma fiscalização, alguma coisa nesse sentido, a gente consiga atender, né, a fiscalização, enfim, conseguir atender de forma correta e você não ser penalizado. Hoje, basicamente, 100% da sua movimentação no CNPJ, o fisco de alguma forma consegue controlar, seja através da sua conta bancária, pessoa jurídica, seja através dos próprios recibos que você emite, que é feito a Admed, ou através de cartão de crédito que você passa dentro da sua clínica odontológica. Se o fisco quiser, ele consegue sim investigar quanto que tem de movimento na sua empresa, basta ele juntar os pontinhos ali que ele consegue. Então você precisa ter um contador justamente para conseguir te ajudar e a fornecer, consolidar essas informações e fornecer para o fisco de forma correta, porque se você não fornece, você está sendo, você está atuando de uma forma ilegal e aí sim você vai ser penalizado. Além disso, a gente do escritório, né, procura atender
o cliente trazendo informações da clínica dele, faturamento, compras, normalmente odontologia, né, trabalha muito com livro caixa, né, Carnê-Leão, então a gente procura sempre auxiliar os clientes para conseguir ele também ter noção de como está indo a saúde da empresa dele. Legal. E assim, qual as áreas de atuação de um contador? Bom, o contador ele atua tanto na área fiscal, que a gente diz que é quando é emissão de nota, emissão do recibo, né, recibo de odontologia, na parte de imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, na parte contábil, na emissão dos balanços, né, a parte de balanço é uma informação mais pró-fisco, tá? É uma coisa muito técnica, então normalmente o empresário ele não vê tanto essas informações. A gente tenta fazer um balanço gerencial, que a gente diz, né? A gente consolida o balanço de uma forma que aquela pessoa consiga entender, porque ele é bem técnico, então quem não é formado em contabilidade algumas vezes vai ter dificuldade de entender o balanço, então a gente tenta trazer de uma forma explicada para o cliente. E da parte de folha de pagamento, quando a gente diz DP, né, Departamento Pessoal, é tudo que envolve Prolabore, Previdência, toda essa parte previdenciária, trabalhista. Se você tem um funcionário, por exemplo, aí é o DP que faz. Então, folha de pagamento, tudo isso daí quem consolida é o Departamento Pessoal. São basicamente essas 3 áreas. Agora também tem, por exemplo, quando você vai fazer algum contrato, né, eu vou fazer uma sociedade com outro dentista, então entra no departamento societário, nesse caso, né? O societário que ele diz que é quando você vai abrir uma empresa limitada, com sócio, sem sócio, sozinho, no cartório, na junta, onde for, a gente traz esses serviços também. Essa parte, então, você auxilia os dentistas que querem montar uma clínica, isso aí, tá? Sim. Hoje, Fabião, assim, não digo 90, vai. 70% dos dentistas hoje, estou chutando assim, um bem chute, mas assim, a maioria, tá? Vamos colocar assim, a maioria faz livro caixa hoje em dia, tá? Basicamente, o que é o livro caixa? É um regime que o governo estabeleceu através do Carnê-Leão, né? Que é como se fosse um sisteminha, que você coloca entradas e saídas. O líquido que der disso, você é tributado. Então, hoje, para os dentistas, ainda faz bastante sentido você fazer Carnê-Leão, porque justamente você vai ser tributado sobre o líquido, né? Não é tudo que você faturou que você vai emitir nota, que você vai ser tributado, é sobre entradas menos saídas. Então, um líquido que der, você vai ser tributado. Então, muitas vezes para dentistas, por ele ter um custo muito alto também de equipamento, de material de consumo, da parte de funcionários, o Carnê-Leão faz mais sentido. Mas sempre você tem que fazer uma comparativa, né? Carnê-Leão, outros regimes tributários para ver se faz sentido. Então, isso é o contador que faz. Sempre a gente escolhe o menor imposto. Isso é possível, é legal ser feito isso, entendeu? Você está dentro das leis, você pode escolher onde vai te gerar menor imposto, entendeu? Isso que você falou para hoje seria a melhor. Hoje ainda assim. Assim, mesmo aqui. Só deixa eu concluir. Tem duas situações. Eu tenho um dentista que é dono de um consultório. E eu tenho um dentista que trabalha para outros consultórios. Então ele vai lá, terceiriza o trabalho dele. E tem uma terceira opção ainda, que é o cara que aluga um consultório. Então ele aluga um consultório, ele mesmo, né, aluga lá a cadeira do dentista e vai lá, faz os atendimentos. E aí eu queria saber, nesses 3 cenários, né, o cara que tem realmente uma clínica, o que é contratado por outra clínica e aquele que aluga a clínica, se essa é a melhor opção para ele. Sim, é justamente esses 3 cenários. Tem o dentista, que é dono da... Vamos falar assim, o inicial. Eu sou dentista, tenho minha clínica e eu presto serviço para os pacientes. Beleza, esse cara faz sentido ser Carnê-Leão, fazer livro caixa. Esse cara, beleza, faz sentido porque o movimento dele de faturamento perante o valor de entrada que tem despesas, receitas e despesas, né, o líquido que dá, faz sentido ser Carnê-Leão. Aí o cara começa a ter um volume muito grande, aí ele começa a alugar a cadeira dele, né? Tem outros dentistas ali dentro. Esse cara, algumas vezes, já vale a pena ele conversar com um contador para ver se, por exemplo, o Simples Nacional não está valendo mais a pena, porque ele acaba entrando num âmbito meio que... é meio ilegal. Por quê? Porque um outro dentista está emitindo o recibo em nome dele para atender outros pacientes, entendeu? É como se ele tivesse um nome ali, vamos supor, Fábio ou Clínicas Odontológicas, e tem outros dentistas embaixo prestando serviço, utilizando-se do nome dele. Então isso já não começa a ser muito legal, né? Legal, quando eu digo, é legalizado, entendeu? Você não começa a fugir do controle. Nessa hora,
quando você começa a ter muito dentista abaixo de você, ter 2, 3 dentistas, algumas vezes vale a pena você conversar e abrir uma empresa, por exemplo, no Simples Nacional, ou até mesmo no lucro presumido. Então, nesse caso, algumas vezes já faz mais sentido você sair do livro caixa do Carnê-Leão e ir para uma Simples Nacional, lucro presumido, que são regimes de tributações. E, por exemplo, quando eu sou um dentista que presta o serviço para esse cara, né, para o Fábio Clínica Odontológica, quando eu sou esse dentista, muito provavelmente, se você presta serviço em vários outros locais, também faz mais sentido você abrir uma Simples Nacional, porque, de novo, é uma questão legal. Você, pessoa física, está prestando serviço para uma pessoa jurídica, né, que seria o Fábio Clínico Odontológico. Então não caberia aí você colocar um Carnê-Leão em cima disso, entendeu? Então, porque Carnê-Leão é pessoa física, entendeu? Então, tem regras que você tem que seguir. E algumas vezes o cara, ele começa, né, sempre assim, né, o dentista, ele começa com uma cadeira, aí começa a fazer o nome na região, aí ele chama um colega para fazer ali o 70-30, né, 60-40, enfim, o que eles vão definir, e aí ele começa a faturar em cima do outro cara, aí começa a aumentar o movimento, aí já não começa a fazer tanto sentido, aí vale mais a pena você abrir uma empresa, começar a fazer a coisa mais organizadinha, entendeu? Tá. Outra dúvida que eu tenho em termos de valores de faturamento, isso eu tenho por lei, a partir do momento que eu faturo X, migrar por uma Simples, ou eu posso continuar com o Carnê-Leão para sempre? Como que é esses valores? Você pode, por exemplo, do Carnê-Leão para uma Simples Nacional, não existe limite. Você pode ir na hora que você quiser, só que o limite é o quê? Quando você começa a pagar mais imposto do que você deveria pagar. Ou seja, você está pagando muito imposto de besteira. Então, quem faz esse tipo de cálculo é o contador. Então, você falava assim, contador, cara, eu estou faturando aqui 20 mil reais da minha clínica, 25 mil reais, e eu tenho um custo mensal de 15 mil, de 12, 13 mil, 15 mil. Então, o contador, ele faz o comparativo. Livro caixa, Simples Nacional, lucro presumido, né? Onde eu estou pagando menos imposto? Eu estou pagando no Simples Nacional menos imposto. Beleza, então você vai para o Simples Nacional. Então, você vai para onde faz mais sentido, porque senão, além de você estar ilegal, fazendo um procedimento ilegal, que se o fisco vir te fiscalizar, pode gerar multas, pode gerar muito mais complicações, você está pagando mais imposto de besteira. Então, algumas vezes vale mais a pena você escolher uma opção tributária mais barata para você, entendeu? Que você consiga se legalizar. A gente tem clínicas odontológicas que saíram do livro caixa e foram para o Simples Nacional porque fazia mais sentido. Já tinha um faturamento alto, já estava trazendo outras dentistas, né, para atuar dentro da clínica. Então a gente, eu acredito que está fazendo mais sentido você agora ser uma Simples Nacional. Então, vamos abandonar o Carnê-Leão. Isso sempre na virada do ano, tá? Virou o ano, você tem essa opção de poder escolher. Então, é isso que acontece. Tá. Qual a importância do contador para a minha clínica? Bom, basicamente hoje todo CNPJ, né, ele tem que ter um contador responsável, tá? Isso aí você só exclui uma possibilidade, que são os MEIs, tá? Os MEIs, eles não precisam de contador, mas assim, toda atividade profissional não pode ser MEI. Médico, dentista, contador, advogado, toda atividade profissional não pode ser MEI. Então assim, basicamente você tem um CNPJ hoje, o governo ele te obriga a ter um contador, por quê? Porque o governo sabe que quem vai passar as informações para o governo é o contador. Então é justamente essa a profissão dele. Ele junta todas essas informações, consolida de uma forma, num layout, né, que o governo vai entender. Então essa é justamente a informação. Isso aí basicamente um contador normal faria isso. Mas assim, tem outros contadores que, assim como eu, no nosso escritório lá, a gente fornece também informação não só para o governo, mas também para o cliente, gerando os impostos, trazendo informações gerenciais, justamente isso que esse é o objetivo do contador, né? Se o contador também fica só passando informação para o governo e não passa nada para o cliente, você tem que repensar com relação ao contador, né? Bruno, agora é o seguinte, eu conheço vários, né, contadores, assim, e geralmente a postura dele é muito passiva, né? Eu tenho o meu negócio, eu mando para ele o que ele pede, e aí ele faz tudo acerto, beleza. Isso acontece várias vezes, né? Eu tenho que lembrar, o cara, tá chegando perto do imposto, faz meu imposto e tal. O seu jeito de trabalhar, você quebra essa barreira? Por exemplo, você tenta aproximar mais o serviço contábil para a minha clínica? Porque eu sinto essa deficiência às vezes. Eu acho que é muito passivo e a gente não consegue dar valor para o trabalho de um contador. Porque eu sei que tem, mas
eu acho que essa postura, né? Então a gente já tinha conversado isso. Eu queria que você explorasse. Como é que você consegue, nesse momento, quebrar esse lado passivo e mostrar para o cliente, né? Principalmente para o médico e para o dentista, que a gente tem outras opções de trabalho? Sim. Hoje, né, eu, por exemplo, dentro do escritório, a gente tem um sistema que eu estou desenvolvendo junto com o programador, que ele já traz, você tem um usuário e senha, né, que você entra lá no seu painel, você já traz as informações da sua empresa, faturamento, custos, compras, folha de pagamento, quanto você pagou de imposto, tem os gráficos, né, tudo isso está em implementação e já está para sair agora para os clientes do escritório. Mas assim, tem muito contador, cara, ainda assim, que é realmente o que você falou, ele é muito passivo, né, ele é muito, porque o contador ele tem grande valia para o fisco, e pouca valia para o empresário. Por quê? Porque o fisco, ele vê o contador como um cara que vai trazer informação mastigada para ele, e para o empresário, algumas vezes, é essa obrigação de ter que ter o cara, entendeu? Então, se o contador ele fica sempre naquela de só atender o fisco e não traz nada para o cliente, fica essa impressão realmente. Mas assim, eu, por exemplo, no escritório, sempre procuro trazer mais informações também para o cliente. Outro ponto importante é que a tecnologia está ajudando isso também. Hoje, por exemplo, tem a questão de você poder espelhar o acesso dentro do banco, né? Então hoje tem softwares como o Conta Azul, QuickBooks. Basicamente eu faço o financeiro da sua empresa, entendeu? Eu controlo todo o financeiro e você tem uma gestão ali. Você tem um financeiro todo dia. Então, por exemplo, você quer olhar hoje como está a sua clínica, você pode ir lá, entrar no QuickBooks, por exemplo, eu alimento ele, né? Você vai me dar uma permissão dentro dele, eu vou fazer todas as conciliações financeiras para você. Isso é um serviço que um contador também poderia prestar. Obviamente é um serviço à parte, né, que normalmente a gente cobra à parte, mas aí imagina assim, você tem um financeiro da sua empresa diariamente, controladinho, bonitinho. Então assim, hoje se você for contar de 10 empresas estão tudo com financeiro descontrolado. Por quê? Porque o cara não tem tempo, ele tem que vender, ele tem que comprar, tem que falar com o fornecedor, então ele não tem uma pessoa para fazer esse serviço. Então esse serviço hoje, de acordo com a tecnologia que vem surgindo, está possibilitando isso, que é legal, cara, que você, quando você faz um tipo de serviço desse, o cara vê valor, ele fala, pô, cara, que legal, hoje eu estou no dia 16 e eu estou conseguindo ver meu financeiro do dia 15, do dia anterior. Por quê? Porque tá possibilitando, a tecnologia está trazendo essa mobilidade, de eu não precisar ter que ficar ligando para você, me manda o extrato bancário, me fala, não, eu clico lá, dou 2 cliques, ele atualiza o extrato bancário, eu faço os lançamentos e pronto, já alimenta a contabilidade e tem o seu financeiro, entendeu? Eu acho, cara, que a contabilidade está caminhando para isso, tá? É o que a gente fala de você poder espelhar o acesso do banco. Eu não tenho acesso a fazer qualquer transferência bancária, nada disso. Eu só tenho acesso ao seguinte, você pagou o boleto número 33 lá da Odonto não sei o quê, já bate no meu sistema que o boleto está pago lá da Odonto, eu vou classificar isso como fornecedor e, enfim, quando você buscar seu relatório no fim do dia, vai ter o seu faturamento do dia e o quanto que você gastou de fornecedores, por exemplo, entendeu? Não digo isso assim, você pode ter um nível hard, assim, de ser uma coisa diária, mas assim, normalmente o que funciona muito é semanal, entendeu? Semanalmente a gente vai alimentando e vai ficando redondinho. Então as pessoas, nesse quesito em si, vê muito valor porque o cara tá vendo ali, né? Porra, é difícil achar uma empresa hoje que o financeiro fique redondinho, né, diariamente. O que eu acho bárbaro, porque assim, o dentista, ele tem um trabalho, né, é muito artesanal, né, demora, ele precisa botar a mão na massa para criar sorrisos, né, e ao mesmo tempo a gente vê uma dependência muito grande do cara ser um bom gestor, ele ser bom em marketing, conhecer de mídia, então a gente eu falo isso direto nos meus cursos, pô, você tem que fazer gestão, tem que fazer marketing, mas por outro lado, eu sei que é trabalhoso, o cara chega uma hora que ele pira, né, porque ele fala, pô, tem que fazer tanta coisa. E o que você falou da parte financeira eu achei muito interessante, cara, porque é o seguinte, muita gente acaba jogando isso para softwares de gestões, né? Então precisa ter uma pessoa lá na clínica que alimenta para colocar. E a gente sabe que no dia a dia não funciona assim. Muita gente acaba não colocando dia a dia como deve ser feito. A partir do momento que eu jogo essa tarefa para você, eu acho que vai facilitar pra caramba o ganho de tempo, né, cara? Hoje, assim, tem soluções, por exemplo, lá no escritório, que a gente cobra 450, 500 reais, e assim, você tem o seu financeiro em dia, 100%. Então, tipo, você vai... só esse serviço do financeiro. Então, você, tipo, algumas vezes é menos que meio salário mínimo, e você tem, tipo, o financeiro da sua clínica em dia. Então, tem muita gente que vê muito valor nisso, porque o cara tá controlando. Tem casos, por exemplo, que a gente até efetua pagamento pro cara, ó. A gente libera
tem uma sistemática dentro do banco que se alimenta ali a francesinha, ele só tem que pagar boleto. Claro que quanto mais responsabilidade, maior é o valor que você tem que cobrar, né? Mas, enfim, tem planos básicos hoje que é basicamente, ó, tenha seu financeiro em dia, que a gente cobra 500 conto e deixa o financeiro redondo do cara, e, tipo, mensalmente ele vai lá e eu tenho acesso ao sistema, ele também tem, ele vê lá, pô, Bruno, ó, eu vi que entrou tal valor, tá onde? Você falou, tá aqui, então fica 100% organizadinho. Então, esse tipo de coisa, se o contador não acordar, né, que isso está tendendo muito para o mercado contábil, essa parte de gestão financeira, gestão de controles, que aí, cara, isso desencadeia muito mais outras coisas, em planejamento financeiro, planejamento de investimentos, enfim, o contador consegue abrir muito mais o leque, se ele quiser, né, obviamente. Então, tem um mercado gigantesco, entendeu? Não só de atender às normas que o fisco exige, entendeu? Claro que isso é responsabilidade, está no pacote, mas assim, pô, você quer ter um contador 2.0, vamos dizer assim, então vou te vender o pacote X e seu financeiro vai ficar redondo semanalmente, por exemplo. Então, é esse tipo de serviço que a tecnologia está propiciando, né? E isso é online, cara? Tipo, é um programa que você compartilha comigo? Não sei se você conhece o Conta Azul e QuickBooks. Sei. Então, o Conta Azul hoje, o que acontece? Eu faço todo o cadastro. Eu entro na sua conta, preencho tudo bonitinho. Aí eu vou falar o seguinte, ó, Fábio, faz o seguinte, você entra no seu banco agora, aqui dentro do Conta Azul, você mesmo. Você entra lá, cadastra o seu banco, cadastra a conta bancária, a senha, salva a senha e acabou. Eu tenho só acesso de espelhado. Espelhado que eu digo é o seguinte, eu não consigo fazer nada dentro do seu banco. Eu nem acesso ao seu banco. A partir do momento que entrou um dinheiro no seu banco, entrou um dinheiro no Conta Azul. Você pagou alguma coisa no seu banco, pagou alguma coisa dentro do Conta Azul. Eu tô vendo isso, assim, em real time. Eu tô vendo, tipo, aconteceu, eu tô vendo. E aí o que acontece? Eu tenho pessoas dentro do meu escritório que eles vão analisando. Por exemplo, hoje a gente fala que de 10 despesas que você tem na sua empresa, 9 são iguais. Durante todo o ano você vai pagar sempre as mesmas despesas. O que a gente fala? Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Você não fica trocando de cara que faz prótese a cada mês. Não, você normalmente faz sempre com o mesmo. Então, uma vez classificado esse cara, a gente já sabe que o nome dele é Fábio Próteses, por exemplo. E mês que vem, que você for pagar de novo, eu já sei que é Fábio Próteses. Não preciso ligar para você e perguntar. Então, assim, por isso que a gente fala de 10 despesas normalmente, 9 são sempre repetidas. Então, a gente só vai... claro que tem uma coisa ou outra nova, mas a gente já vai educando o cara a fazer certinho, entendeu? E sempre vai ter uma menina, doutor, eu percebi que você pagou o Paulo Próteses, é a mesma coisa? É serviço de próteses, por exemplo? Então beleza. Então eu vou e classifico em fornecedor lá de próteses, por exemplo. E ele tem todo dia, cara, ele acessa lá, tem faturamento, linha de despesa, um relatório que ele consiga enxergar, entendeu? Fluxo de caixa, tudo mais. Pô, genial isso aí, cara. É um sistema muito bom. E assim, é coisa que ninguém sabe, né, cara? Tipo, fica guardado ali. É por isso que eu falo, tem contadores e contadores, né? Então, eu acho que esse tipo de trabalho pro profissional da saúde não interessa o preço, porque é valor, você está dando valor para um trabalho, né? Então, eu acho exatamente. E tem muita gente que paga esse valor para o cara só emitir a DARF também, vamos falar a verdade, né? Então, Exato. Tem muito, assim, isso, sinceramente, Fábio, tá começando agora, tá? Na verdade, isso começou ano passado, que a gente chama de BPO financeiro, né, que é você fazer o financeiro do cliente. Tem vários tipos de pacote, tem o pacote que é o básico, o intermediário e o avançado. Quando a gente fala básico, é basicamente, você tem um acesso, login e senha, eu faço seu financeiro, ponto. Beleza, você vai lá acessar, algumas vezes é isso que o cara precisa, beleza. Agora eu quero o intermediário, o que é? Puta, eu tenho, além de fazer seu financeiro, eu faço o agendamento para você, pô, beleza. Aí tem o premium. Puta, eu faço agendamento, se você quiser, eu tenho uma senha e eu pago para você também. Claro, tem todos uns pacotes que você define. Claro que também com contrato assinado, tudo bonitinho para não ter problema. Mas, assim, cara, hoje, cara, o mercado, a tecnologia trouxe muita possibilidade. O cara que fica só também emitindo DARF e, enfim, não faz nada além disso, provavelmente tá fadado aí a fechar o escritório mais para frente. Tem muita tecnologia vindo e os caras estão vindo pesado, né? Show de bola. Agora mais uma. Como a gente está conversando, é bate-papo mesmo, pode ser que vai e volta, tá? Uhum. A partir de quando preciso de um contador? Isso é uma pergunta de uma recém-formada, tá? Ela vai começar a clinicar a partir de quando? O dentista, assim, falando do mercado de dentista, assim, obviamente, principalmente, é o seguinte.
Se você sabe fazer carnê-leão, o que é o carnê-leão? O carnê-leão é um sistema do governo que você alimenta lá entradas e saídas e vai ter um DARF. Se você sabe fazer tudo isso, e obviamente se você tem tempo, né, você consegue, cara, sinceramente você consegue seguir a vida sem o contador, até o carnê-leão, tá? Ah, Bruno, é o que a gente fala, algumas vezes não vale a pena, entendeu? Vale algumas, mas a pena você desgasta um pouco despende um pouco de dinheiro ali que um profissional vai fazer e vai evitar erros, do que você algumas vezes está atendendo. Depois no final do dia você está cansado, ainda tem que fazer carnê-leão, tem que controlar tudo. Então é meio puxado. Então assim, carnê-leão você ainda consegue. Você entra lá, porque não precisa ser um contador para fazer. Se você souber fazer, você mesmo faz. Você vai lá, registra as entradas, registra as saídas, vai gerar uma guiazinha de imposto de renda, você paga no final do mês, bom, beleza, acabou. Chegou no fim do ano, em abril, no outro ano, você vai fazer seu imposto de renda, puxa as informações do carnê-leão, explode lá no imposto de renda, segue vida. Putz, Bruno, tá muito puxado, tô com, sei lá, 50 pacientes, 60 pacientes por mês, não tô conseguindo alimentar o carnê-leão, então contrata um contador que ele vai conseguir te ajudar. Muitas vezes carnê-leão, por ser uma sistemática mais simples, não é tão caro pro contador, tá? Normalmente o contador cobra 250, 300 reais, tem contador que cobra 100 reais, tem contador que cobra 150, varia muito do preço. Mas enfim, não é uma... Aí saiu do carnê-leão, pô, tô com 2, 3 dentistas ali que eu tô alugando as bancadas ali, pô, acho que aí já vale, você tá entrando num CNPJ, aí não é questão que preciso ou não precisa, é uma questão que é obrigatória. Aí a partir do momento que você tem um CNPJ que você entrou no Simples Nacional, já é obrigado a ter um contador, entendeu? Aí já entra na questão de obrigação mesmo. Tá. Agora sim, eu posso tomar uns puxões de orelha, mas eu vou falar que acontece. E o pessoal que recebe dinheiro em espécie, sai gastando, como é que entra o contador nessa parada aí? Assim, hoje, o que eu costumo dizer, tá? Cartão de crédito é batata, o fisco tá pegando. Inclusive, eu tô com 2 intimações lá de clientes que foi isso, cartão de crédito versus nota fiscal emitida. O fisco, ele pega o total de volume do ano versus notas fiscais emitidas. Ó, você teve recebimento em cartão 1 milhão e você emitiu só 500 mil. Pum, tributo 500 mil com multa e juros e sonegação fiscal. E pau. E se você acha que eu tô errado, você vai me provar. Eu errado no sentido eu fisco, né? Uhum. Agora, por exemplo, se você recebe em dinheiro, ainda hoje, dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo, assim, dinheiro na mão é vendaval. É difícil alguém conseguir rastrear esse tipo de informação. Então, obviamente, se você receber em dinheiro e emitir um recibo pro cara, ele vai usar aquele recibo lá como uma despesa médica, né? Despesa odontológica. Uhum. Aí é problema. Agora, se você fez o serviço, não emitiu recibo nenhum, enfim, foi elas por elas ali, ó, ficou... beleza, dinheiro, enfim... Não é beleza, né? Mas enfim, você faz o que você quiser com o dinheiro. Não, entendemos. Mas tem essa possibilidade. Agora, a gente sabe que a área médica, a parte de organização é um pouco mais complicado, né? Você, com a parte de contador, você vai orientando o cara, fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entrou esse caixa, precisa desses valores. Como que é esse relacionamento aí? Exatamente isso que a gente tenta orientar o cliente. Por exemplo, quando você tem um volume de nota emitida versus o volume de entrada de dinheiro, isso a contabilidade consegue perceber. Por exemplo, não só em dentista, tá? Indústria, o que for. Pô, você tem emitido no mês um faturamento de 100 mil reais e na sua conta bancária no mês está entrando 150. Tipo, tá estranho, entendeu? Tipo, você começa a falar pro cara, cara... Eu não preciso ser muito inteligente para perceber que você está recebendo por fora. Então, tem essas dicas que a gente vai dando, né, para o cara, justamente para que lá na frente, por exemplo, o fisco não venha e fiscalize assim, de forma incisiva. E assim, cara, eu percebo dos últimos 5 anos para cá, os caras estão, tipo... A gente sempre tinha... o nosso contador sempre tínhamos a visão que o fisco esperava 5 anos para acontecer as coisas. Né? Você fez uma merda em 2016, ele ia esperar 17, 18, 19, 20, 21 para te encher o saco. Hoje, eu estou recebendo fiscalização tipo de 1 ano atrás. Pra você ver o nível de agilidade que os caras estão. Eles estão recebendo informação, compila, compara as coisas e já manda um guia e multa feita já, entendeu? Os caras não estão esperando muito. Então, você percebe que a tecnologia está evoluindo tanto para a gente quanto para eles, né? Então, então a gente tem que ficar esperto. São multas pesadas, Bruno? Quando é sonegação é pesado, cara, porque você não emitiu nota, então pode rolar até questão de
100% do valor que você não emitiu, entendeu? Caramba. Então, por exemplo, se você teve 100 mil que você não emitiu, você vai ter umas 100 mil reais de multa, mais juros, mais... Então, é perigoso. E assim, tá fechado o cerco, entendeu? Para você que tem CNPJ, para você que é carnê-leão, ou enfim, o que for hoje no Brasil, o nível de fiscalização tá altíssimo. Agora, só o problema é a aplicação dos recursos, que os caras são foda, né? Porque deputado no Brasil é difícil. Mas para fiscalizar, os caras são bons. Vamos lá, mais uma aqui, vamos lá. Quais as melhorias financeiras que a contabilidade traz para o meu consultório? Então, hoje, né, trazendo essa questão do BPO financeiro para a clínica, eu acho muito interessante. Obviamente, ninguém, é o que eu falo, ninguém faz serviço de graça, né? Com certeza porque normalmente como é que funciona o BPO? Eu faço a contabilidade, fiscal e DP, certo? Isso é um serviço. Então, normalmente esse pacote, por exemplo, no meu escritório, o mínimo que a gente cobra hoje de qualquer empresa é R$500. Então, eu tenho esse serviço por R$500, ponto. Ah, você quer ter um serviço mais financeiro, de controle e gestão? Aí eu vou fazer um orçamento para esse daqui. Então, são R$500 mais, por exemplo, mais 500. Então, você está tendo a contabilidade fiscal DP mais um controle financeiro em dia. Então, assim, vai muito da negociação, claro. Mas o contador hoje tem muita possibilidade, tem muito sistema que ajuda ele a conseguir controlar, entendeu? Porque tem muita clínica, cara, que também é uma zona do cacete. Então, algumas vezes você vai demorar para você organizar, mas depois você organiza também, aí vai embora, entendeu? Aí algumas vezes o cara não vê valor, ele para o serviço, aí volta a ficar tudo desorganizado de novo. Algumas vezes o cara continua. Então, tipo, depende de cada cliente, entendeu? Se o cara vê valor, ele continua assim. E esse serviço de controle financeiro é difícil o cara cancelar. Eles normalmente ficam porque isso é uma coisa que ele nunca teve, entendeu? Tipo, só entra dinheiro, sai dinheiro, não sabe para onde está indo. E aí, pelo menos no fim do mês ele senta, olha assim o sisteminha, vê o faturamento dele, vê as linhas de despesa, vê quanto que ele gastou de folha, enfim, é bem interessante. Bruno, responde para a galera, o que é o BPO em termos práticos? É terceirização. Imagina o seguinte, você contrata você tem um consultório odontológico e você tem a sua secretária. Você imagina que seria a sua secretária com um nível de experiência em finanças também. Então a gente teria, só que ele não fica no escritório, a gente não precisa ficar no escritório. A gente faz todo esse serviço à parte, entendeu? Eu faço dentro do meu escritório mesmo, porque dentro do meu sistema ele alimenta tudo automático para mim. Então, imagina que seria um controlador, um terceirizador do departamento financeiro, um terceiro de departamento financeiro. E aí você me deixou mais uma dúvida, assim, eu tenho que mandar materiais para você, né? Eu tenho que mandar... Isso é um trabalho que a minha secretária pode fazer ou eu sempre vou ter que parar um momento do meu dia, do mês, para mandar? E assim, qual é a frequência de mandar documentos para você? Então, hoje, cara, com a tecnologia, o que a gente, dentro do meu escritório, que eu costumo fazer? A partir do momento que você vira um cliente nosso, a gente tem um WhatsApp, eu e você, ou eu e a sua secretária. Então, por exemplo, a gente elenca um dia da semana, por exemplo, toda quarta-feira, eu vou te levantar todos os pontos de dúvida que eu tive da semana anterior. Ó, Fábio, eu percebi que a gente tem o Fábio Próteses, tem o Bruno Próteses, mas surgiu aqui um Pedro Próteses, por exemplo. Aí eu vou só confirmar, realmente é serviço de prótese? Claro que não é nada tão besta assim, mas assim, normalmente são dúvidas mais pontuais. Então a gente, todo dia da semana, um dia da semana a gente elenca para fazer esses apontamentos. Quando são pagamentos normais, funcionário, água, luz, telefone, isso aí vai de praxe. Mas algumas vezes tem que ter uma dúvida, a gente vai, toda quarta-feira a gente conversa, manda uma mensagem no WhatsApp, resolveu ali e tá pronto, entendeu? Tá. Vai vindo as perguntas que eu vou te falando, tá? Que eu tô imaginando. Isso aí não é tão normal hoje, mas já foi, mas alguns casos, em alguns lugares ainda tem, né? O dentista compra de lugares ou de pessoas que vendem produto para eles. Alguns lugares, realmente, a maioria emite nota, mas tem um monte que não emite, que é recibo, Sim. O cara traz de outros lugares, enfim, não vamos entrar em mais detalhes. Uhum. A partir do momento que eu estou trabalhando com você, como é que eu faço esses acertos de coisas que eu não tenho a nota? Como é que faz? Sim. Eu tenho que, a partir de hoje, exigir nota para todo mundo? Como que é?
Então, esse tipo de serviço a gente faz com uma empresa à parte, tá? Ela não está envolvendo o meu CRC, no caso, né? Eu não estou como contador técnico. Eu tenho uma empresa de controle de terceirização de financeiro. Como é que tá o dog aqui, ó? O controlador financeiro. Então, o que acontece? A partir do momento que você me passa a informação, que eu tenho isso registrado dentro do meu WhatsApp, eu sei que a informação veio de você. Então, eu estou confiando na informação que você me passou. Independente se você tem nota, se você não tem nota, eu não estou sendo corresponsável pelo que você está fazendo na sua clínica. Basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte, Fábio, o que é essa despesa? Ah, Bruno, isso aqui eu paguei a escola do meu filho. Beleza, vou colocar como uma distribuição de lucro sua. É certo? Não é certo, mas eu estou fazendo meu papel financeiro, não meu papel de contador. Se fosse contador, eu falaria, cara, então eu vou fazer o seguinte, tenho que te responder falando que isso é incorreto e que você deveria colocar isso na sua pessoa física, por exemplo. Uhum. Então, quando a gente está envolvendo a questão financeira, é uma outra empresa, um outro CNPJ, entendeu? Por isso que, normalmente, no BPO, as pessoas têm que falar, abre um CNPJ à parte, entendeu? Tá. Outra dúvida. Eu sou dentista, sou dono de uma clínica, tá? Uhum. Eu tenho uma clínica. Porém, eu trabalho com outros dentistas prestando serviço. Tá. Como é que faz isso? Eu posso emitir para minha clínica, eu tenho lá meu CNPJ, e para os outros dentistas eu emito um recibo, alguma coisa? Como é que é essa tributação? Não entendi, fala de novo, por favor. Eu sou o Fábio, tenho uma clínica, o doutor Fábio. Só que o Fábio é uma baita autoridade, sei lá, vamos pegar que eu sou um neurocirurgião, um bucomaxilo, enfim. E eu trabalho para outros dentistas, né? Eu preciso emitir a nota da minha clínica para todo mundo, ou eu tenho duas opções? Por exemplo, o Fábio, pessoa física, e o Fábio, dono da clínica. Hoje no Brasil você pode atuar tanto como pessoa física, você pode ser pessoa física, você pode atuar como autônomo em algumas empresas e você pode atuar como CNPJ. Você pode ser os três sem problema, entendeu? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ao mesmo tempo no sentido assim, de manhã você atende seus pacientes, por exemplo, dentro da sua clínica, à tarde você é autônomo num hospital, por exemplo, e o hospital faz as retenções devidas, porque você faz as cirurgias lá, e no fim da noite, por exemplo, você presta serviço numa clínica de referência na Paulista, e você emite a sua nota para essa clínica. Você pode ser as três pessoas, não tem problema nenhum, desde que em cada momento você faça os regimes de tributação corretos, entendeu? Então, justamente isso o contador vai te orientar a fazer. Então, de manhã, que é a sua clínica, é legal, você faz seu controle de entrada, faz o que você consumiu para atender seus pacientes, faz seu livro caixa, tributa, beleza, tá top. Agora à tarde eu estou indo no hospital atender uma cirurgia específica, e você é autônomo naquele hospital. Então o hospital vai fazer as retenções devidas de impostos e você vai consolidar isso depois no fim do ano, beleza. No fim da noite você está atendendo lá uma clínica odontológica como uma pessoa jurídica, CNPJ, você emitiu sua notinha no fim do mês, beleza também. Então, você pode sim ser os três, sempre respeitando as obrigações, né? Quando você é paciente carnê-leão, quando você está atendendo no hospital, você está sendo autônomo, e quando você está na clínica, você está emitindo sua nota fiscal. Beleza, se você está fazendo certinho. O grande problema é que o cara começa a cagar tudo. Então esse vídeo que eu acho muito. O que eu acho muito legal no seu Instagram, né? Até aconselho todo mundo que está vendo a live aí começar a te seguir. As consultorias que você dá para um monte de gente, que eu acho bárbaro, que você economiza uma grana dos caras absurdas, né? Conta Exato. Um pouco disso aí, que eu acho que isso aí é muito interessante, esse trabalho que você faz aí. Como Sim. que é isso aí? Assim, a ideia do Instagram, depois que me deu um estalo, né, eu consegui entender qual que é a do Instagram, né, o porquê que ele existe, né, o que o Marquito Zuckerberg ele quis fazer com o Instagram, que é unir pessoas de mesmo interesse, né, o que eu falo pro pessoal que tem no meu Instagram, que é o Insta Contábil, né, que eu ensino contadores a fazer o Instagram correto. É que assim, o churrasqueiro ele não vai ficar falando de comida fitness, o cara de comida fitness não vai ficar falando de churrasco, por quê? Porque são interesses, né? O cara ele fala para um público dele. Então, assim, quando eu falo para médico, eu entendo que o médico não está entendendo bolufas do que é imposto no Brasil, ele não sabe como abrir uma empresa, ele não sabe que emitir uma nota. Então, assim, é realmente pegar na mão e ensinar o cara o que ele tem que fazer. Então, quando vem um cara dentro do meu WhatsApp, né, que tem meu link lá do WhatsApp meu mesmo pessoal, dentro do meu Instagram, o cara vem e me pergunta assim, Bruno, cara, eu acabei de me formar, seja um médico, né, um anestesista, acabei de me formar e eu estou faturando em média 30 mil reais e o hospital está falando para mim que vai depositar na minha conta e acabou.
Eu falo assim, cara, então deixa eu te falar a verdade. Se esse dinheiro entrar na sua conta e acabou, você não vai poder declarar valor nenhum. Então, se você for comprar um apartamento, esse dinheiro nunca existiu. Então, tipo, são coisas que você vai orientando o cara. Por quê? Porque ele está se formando em medicina, né? E, infelizmente, a faculdade não te ensina tributação, obrigações. E muitas vezes ele já entra no... É o que eu digo, né? Ele já entra no game, né? Ele já entra no... É feito daquela forma naquela clínica, naquele hospital há 10 anos. Então, não adianta ele querer entrar e querer mudar. Ele vai... Então, você ensina o cara alguns macetes. Tipo, ó, cara, você entrou... Se você vai entrar como pessoa jurídica, você vai ser tributado em tanto. Se você vai como pessoa física, você vai ser tributado em tanto. Então, tem até um post que eu fiz agora, que foi um médico que deixou 50 mil reais em imposto de renda. E eu postei isso no Instagram, assim, obviamente não coloco o nome, né? Não coloco nada pessoal. Mas, assim, são posts que geram um engajamento fodido, porque todo mundo fica revoltado. Eu falei, caralho, o cara deixou 50 pau em imposto de renda. Então, por quê? Porque justamente você está indo como pessoa física, entendeu? Será que vale a pena você ficar trabalhando o ano inteiro para deixar 50 mil para o governo? Então você tem que pensar antes de aceitar e ir trabalhar, simplesmente por ir trabalhar, entendeu? Então eu começo a fazer isso na cabeça dos médicos. Pô, vale a pena eu ir? Então tá gerando isso. É legal que muito médico fala assim, cara, eu estava entre uma proposta de receber mais na pessoa física e receber menos na pessoa jurídica. Então eu provei pro cara que se ele fosse pro menos, ele ia ganhar mais. Por quê? Sim. Porque ele ia pagar menos imposto. Então, tipo, é esse tipo de jogada que eu faço com o pessoal, entendeu? Ó, tem uma pergunta que eu acho bem interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, ó, a Gisele, podemos colocar os recibos só curso online para dedução de consultório? Porque agora tem muito dentista que está né, cada vez mais usando os cursos online. Como é que é isso aí, né? Então, a questão de curso, a única coisa que o livro caixa proíbe é dedução de livros, tá? Gastos com livros. Mas, assim, é difícil, cara, você conseguir bater o martelo nisso, porque aí o fisco pode entender que curso seja livro. Então, assim, é difícil entender a cabeça do fisco. Mas, normalmente, cursos, assim, viagens, palestras que você pode utilizar para dedução do Carnê-Leão, sim. Agora, sim, aí eles podem falar assim, mas não é um curso aprovado pelo MEC. Então, tipo, cara, você nunca vai entender a cabeça do fisco. Porém, usa, tá ligado? O máximo que vai acontecer lá na frente, algumas vezes ser questionado, e ele fala assim, esse cara aqui você tem que tirar, então você vai pagar um imposto de renda que você deixou de pagar aqui, que normalmente vai dar um valor irrisório, entendeu? Mas utiliza, não tem problema. E tem alguma diferença eu deduzir em nome da minha clínica ou no nome da minha pessoa? Não, quando você está fazendo o Carnê-Leão, né, que seria da sua clínica, né, mas assim, o Carnê-Leão é pessoa física, tá? Médico para... dentista para o paciente. Tanto faz, é porque você consome, né, quando você vai ter os materiais de consumo, você está sendo como dentista, né? Você vai usar dentro do Carnê-Leão dentista Fábio, entendeu? Então tudo que você utilizar dentro do seu consultório, você vai usar como despesa. Por isso que Carnê-Leão, livro caixa, faz sentido para dentista, que das profissões da saúde é o que tem mais gasto com material de consumo. Por exemplo, um clínico geral, o que ele vai gastar ali? Ele não gasta praticamente, ele gasta o negócio de madeira lá que ele vai colocar na sua língua para medir. Então, assim... sorvete. Dentista não, tem muito custo, né, de material de consumo. Então, por exemplo, o cirão, um clínico geral não faz muito sentido ele estar no Carnê-Leão. Já um dentista faz sentido. Então você vai ter que sempre... Por isso que a gente fala, tributação, cara, é caso a caso. Tem que se analisar item a item para ver se faz sentido. Beleza. Eu acho que você já respondeu, mas o contador pode se tornar um profissional de gestão para o meu consultório? Pode, total. E está caminhando para isso, cara. A grande ideia que a gente tem hoje, né, essas ferramentas, cara, que estão vindo com investimentos ferrados, e os próprios bancos, né, estão com esse pensamento de Open Bank, né, que a gente fala, Open Bank parar com essa coisa de o banco ser uma informação só para uma pessoa e você tem que ter senha e, tipo, isso é uma coisa 100% só para aquela pessoa. Não, eles estão entendendo, por exemplo, que tem outros caras que fazem parte daquela pessoa física que são importantes também, por exemplo, contador, por exemplo, um advogado, esses caras que ajudam, né, essa pessoa jurídica, ajuda essa pessoa física, muitas vezes eles estão abrindo essas informações justamente para conseguir gerar mais conteúdo, mais informação para o dono da empresa, né? Então, cara, o Open Bank há 5 anos atrás era inimaginável. Alguém ter um acesso à sua conta
sem você, tipo, mesmo com a sua permissão, cara, você tinha que, tipo, mandar documento assinado. E hoje você dá 3 cliques dentro da sua conta bancária, você libera um usuário para mim e você fala, ó, o Bruno ele pode ver minha conta, ele pode ver as entradas, ver a saída, só que ele não pode transferir. Beleza. Ou não, o Bruno ele vê minhas entradas, vê as saídas e ele pode transferir também acima até tal valor. Então, tipo, isso que a gente fala que é Open Bank, né? Tá mudando muito a cabeça, né? Então, o contador vai entrar com tudo nisso, entendeu? Os contadores que estão pensando mais na frente, né? Porque a tributação em si vai descomplicar, né? A ideia é descomplicar. E aí, essa questão de gestão financeira, assim, de 10 empresários, 9 odeiam ficar fazendo o controlezinho financeiro. Então, assim, é papel do contador ajudar ele nesse quesito, entendeu? Aí eu acho que vocês têm muito mais know-how do que qualquer outra área, né? Eu sempre Exato. achei que a área contábil, em termos de gestão, quando você tem um cara bom, né, acima da média, realmente você tem um conhecimento de leis que muita gente não conhece, né, cara? Tem escritório, né, de contabilidade que o cara, tipo, ele faz o financeiro de, tipo, 50, 60 empresas, assim, tudo no mesmo sistema, entendeu? Tipo, tem dentro do Conta Azul, ele libera lá vários CNPJs e ele vai semanalmente controlando o financeiro de todas as empresas. E, tipo assim, você não precisa me perguntar assim, Bruno, eu posso entrar agora? Não. Você vai lá, você tem seu usuário e senha, eu tenho meu usuário e senha, eu entro quando eu quiser entrar, você entra quando você quiser entrar. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, você entrar e não tá atualizado ainda. Mas, por exemplo, a questão de você, já vai atualizar, então daqui a pouco eu entro de novo. Então, são informações que eu tô vendo e você tá vendo no mesmo lugar, entendeu? Eu trabalhei muito em empresa multinacional, né, cara? E assim, eu sempre gostei de falar o contador, porque ele é o cara que sabia da entrada e da saída automaticamente, né, cara? Você não precisava ficar procurando 1 milhão de notas. O cobrador nunca lembrava quanto que ele pagou no produto X, Y. Você ia na contabilidade, o cara já estava na hora, né? Então, para calcular markup, um monte de coisa, é o melhor dos mundos, né, cara? Deixa eu ver mais Fabião, aqui. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida agora, que também eu vou usar lá depois pro meu Instagram. Como é que foi? Eu sei que essa live é mais para contabilidade, mas eu queria te fazer essa pergunta. Como é que foi aquela questão que você fez, cara, aquele post que você até jogou nos stories, falando dos 250 agendamentos, né, que você faz? Eu sempre indico para todos os dentistas lá entrar no seu Instagram e te seguir, justamente porque você tem essas estratégias loucas aí que você consegue fazer. E eu achei muito legal que você falou que assim, não adianta também eu só fazer o agendamento e não ter ninguém depois para ligar. Então foi bem conscientizador aquilo ali, né? Fala um pouco para mim também. É um trabalho que eu faço de tráfego para dentista, né? Eu não fazia no primeiro momento, mas eu comecei a fazer de uns 1 ano e meio para cá. Só que eu trabalho com poucos clientes. Então, conforme um cliente meu deixa, eu pego outro, né? Então, exato. Por quê? Porque eu cuido pessoalmente. Esse cliente em questão agora bateu 361 nomes em 2 semanas. Isso para um mercado que falaram que estavam lascados com o Covid, hein? Tava parado. E porque eu sempre... o Rafael Hess sempre falou isso, né, cara? O Rafa é incrível e eu sempre concordei com ele. Não existe esse novo normal, isso é uma mentira. O consumo sempre vai existir. Tanto que você tá vendo shopping, bar, tá todo mundo voltando. Os caras querem consumir, né? Na China, na França, né? Até a gente fala que era o buy revenge, né? Que os caras queriam pegar, comprar de novo. E aí existe uma estratégia. Qual que é a ideia? Eu crio o tema, né? Que eu sei, e eu falo pro cara, olha, eu quero que você fale sobre esse tema específico. E aí eu gravo um vídeo, gosto muito de trabalhar com vídeo, e aí eu segmento o público e eu faço esse público me dar os dados que eu preciso, que são nome, telefone e e-mail. Aí eu entrego isso para a pessoa que vai estar na clínica e vai fazer esse trabalho. Onde que eu preciso de um comprometimento legal? A pessoa que vai ligar tem que ser persuasiva ao extremo, porque você vai ter um monte de desculpas, né? As principais é longe, eu acho caro e eu tenho medo que dói. Porque o cara quer saber o preço, né? A área médica não pode passar o preço. Então ele já é um perfil padrão, né? O consumidor. Então eu faço trabalho com segmentação de público, eu faço uma segmentação extrema, que vai desde geolocalização até hábitos, e aí eu cato todo esse material e entrego. E aí vem muita pergunta, né? Até que ponto você aguenta? Porque muita gente fala assim, eu trabalho com mídia social, não dá retorno. Agora, quando eu te meto uma lista de 360 nomes, como é que você se vira? Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim,
Você pediu, não pediu? Tá aí, ó. Agora, como é que você faz? Agora você estava reclamando que não tinha cliente, agora você tem 360. Tem 360 pra você ligar. E assim, e tem que ligar, cara. Não adianta mandar mensagem, mandar WhatsApp. Você tem que ligar. Mas assim, demanda tem. Qual é a diferença minha? É estratégia. Eu sou um estrategista desde sempre. O Facebook, Instagram, o Google, tem muita gente que aprendeu a apertar o botão. Eu sei fazer um anúncio apertando o botão. Mas aí não chega para a pessoa, não vai. Quando você tem estratégia, e assim, a técnica que eu fiz, cara, funciona para qualquer segmento, cara. Não é só a área médica, odontológica, qualquer segmento você consegue trazer. Então, a verdade é essa. Mas esse ponto que você falou, eu fiquei muito preocupado, né? Assim, tá legal, tá aqui. Agora, bicho, se vira. Porque se você não liga, se você não consegue consumir essa demanda, não tem como, cara. Por isso que eu falo, entrar na mídia, você tem que saber assim, até onde eu aguento. Porque senão você vai ficar, eu tenho 2 horários, não adianta nada. Sim. E também não adianta também se você... Tem muita pessoa também que não entende o poder da mídia, né? Então, tipo, às vezes o cara faz falando assim, cara, eu vou conseguir 10 clientes lá e beleza. Tem muito dentista assim, né, que vai muito ainda pela indicação. Acho que toda profissão tem isso, né? Tem arquiteto que é assim, tem contador que é assim, tem dentista que é assim, tem engenheiro que é assim. Eu vou muito pela indicação, porque ele tá sempre ali na zona de conforto. Mas quando chega uma dessa, né, 260, 350, e aí, cara, você vai fazer o quê? Porque você vai ter cliente para atender até o fim do ano, você vai conseguir? Será que era isso que você queria mesmo? Porque quando você faz certo, é uma coisa você impulsiona, usar o botão impulsionar no Instagram, a pior merda que existe. Quando você faz um negócio consciente, isso te gera muito cliente, será que você vai conseguir atender lá na frente? Né? É a grande dúvida, né? Semana retrasada eu fechei um cliente na Bahia. Que aí, o que eu ouvi depois? Você tá em São Paulo. São Paulo é fácil, qualquer postzinho você fez. Esse meu cliente estava na Bahia. E aí eu fiz uma ação semelhante, cara, foram 150 clientes para ele uma semana. Ele falou, pelo amor de Deus, desliga, para, eu não consigo, cara, desliga essa porra. Então, mas foi legal, porque assim, eu dou risada, o povo baiano é legal nisso, né, é um povo muito simpático, né, cara. E aí ele ligou e falou assim, meu rei, para, que eu não tenho como mais atender. Eu botei 3 meninas, mas assim, o que é legal? Eles montou a estrutura dele. Mas sim, tem uma hora fez que todo físico, o pau, né? E o negócio é físico, né? Eu consigo fazer quando. Mas foi legal, foi assim, foram 150 para ele, nós paramos a campanha. Meu, desses 150 ele conseguiu 55 consultas. Foi um número bom, cara, de cada Porque são 150 leads, né? Não quer dizer que aquilo ali vai ser convertido, né? Você ainda tem todo o approach de... Porque para o negócio funcionar, cara, tem que fazer que nem eu faço aqui. Eu falo, e o pessoal fala, Fábio, mas é complicado. Eu respondo até de domingo, cara. Quando eu tô vendendo meus cursos, de domingo eu falo com o cara. Só que assim, a mídia social proporcionou um conforto que eu não tenho resposta. Pô, eu tô sentado, tô vendo Netflix, pintou lá, quero informação do curso. Porra, para, velho, e manda. Quando você faz isso, você pega, porque você pegou um cara pela emoção. Quando você dá muito tempo pro cara pensar, tipo, ele mandou no domingo, você liga pro cara na terça. Meu, o que aconteceu na vida desse cara até terça? Aí ele já foge. Né? Então, o segredo é você se programar, mas você pegar o cara no emocional. Sim. Não funciona. Eu falo muito isso nesse curso que eu vou dar para contador, que é tipo... tipo, tô sentado no sofá domingo, vem um médico me perguntar, Bruno, eu tô pagando tanto de imposto, será que tá certo? Tipo, se eu for chegar para um cara desse e falar o seguinte, cara, me manda um e-mail, nesse e-mail aqui formal, e me manda qual que é a sua dúvida, acabou, cara, você perdeu a lead, você não vai conseguir converter, porque o cara não vai chegar na segunda-feira e ele não vai te mandar um e-mail. Então a gente tem que também, as pessoas têm que entender que as coisas mudaram, tipo, algumas vezes aquelas propostas formais que se mandavam antigamente, mandavam uma cartinha, numa folha A4, bonita, com o logo, isso não existe mais, gente, hoje em dia é WhatsApp, bateu o valor, entrou, conseguiu um approach entre os dois ali, ou até mesmo ligou pro cara, converteu, entendeu? Ponto. Tem que também ficar... tem que formalizar um PDF, colocar o valor bonitinho em letra, em caixa alta, não existe mais isso. Isso que eu falo muito pros contadores. Porque, tipo, tava no domingo, tipo, tive 3 médicos que foram num domingo, assim, conversando e falaram, cara, então legal, vou abrir empresa. Tipo, foi 5 minutos de bate-papo e o cara convertia ali. Então, tipo, isso antigamente era impensável, né? Que você tinha que fazer a visita, que nem dentista, né? Tinha muito aquilo que tinha que ser indicado, e hoje mudou muito, né? E o legal, cara, é que assim, qualquer área, esse marketing é básico para qualquer área. As pessoas hoje precisam de atenção.
tempo todo mundo arruma. Só que assim, atenção. Eu estou falando com você, você está prestando atenção no que eu estou falando, mas tem horas que eu estou falando com você, você está pensando em outras coisas. Então você não tem atenção. Quando a pessoa te manda um direct no domingo e você responde para essa pessoa, você já ganhou ela, cara. Você quebra todas as objeções dela. Você fala, caramba, bicho, o cara me respondeu. E isso serve para qualquer segmento. Tô vendo que tem bastante contadores aqui. Pô, quando você vai começar a trabalhar com leads, dá atenção para esses caras. O cara vai responder uma vez. Tem cliente meu que faz pergunta pra caramba, nunca comprou nenhum produto meu. Mas uma hora esse cara compra, porque eu tô sempre lá respondendo, dando atenção. Quando esse cara vira cliente, ninguém mais tira esse cara de você, entendeu? É isso que eu procuro mostrar pro pessoal, porque quando você começa a virar referência naquilo, e por que eu coloco tanto case, né? Eu falo pro pessoal, por que você tem que colocar tanto case no seu Instagram? Pra pessoa entender que você não tá falando por falar, você tá, não foi para você que eu te falei isso, já falei para 3, 4 outros clientes lá atrás e respondi os caras. Você está criando prova social, né? Você falou, cara, eu fiz. Sim. Então, quando você soltou aquilo nos seus stories, não foi à toa, né? Você tá, pessoal, eu não estou falando por falar aqui, ó, mostrei o Excel, são 350 caras que eu acabei de gerar para uma clínica odontológica, muitas vezes é uma clínica de bairro, que não vai ter suporte, mas o cara, então, tipo, essa desculpa que tá ruim, não existe, cara, é só você fazer do jeito certo, né? Você fazer mais certo é diferente, né? Tem muita gente igual, né? Então eu concordo totalmente. Brunão, tem 1 minuto e 35. Eu quero que você venda seu peixe agora. A live foi muito show. Fechou. E fecha aí com esse 1 minuto e 35, cara. Beleza. Bom, gente, para os dentistas que estão aí que seguem também o Fábio, né? O Fábio é 10. A gente se conheceu no Reis, né? No curso de marketing no Reis. E foi muito divisor de águas para mim, acredito que para ele também. Se você quer ter mais informação sobre a parte médica, área de saúde, o que for, impostos, dúvida tributária, societária, finanças, enfim, o que for necessário para a área da saúde, eu vou conseguir te ajudar. Tem meu link WhatsApp lá que você pode entrar em contato. Aqui em São Paulo, eu tenho médico em São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, e bem pedido de tudo quanto é lugar do Brasil. E se eu não conseguir atender, com certeza eu tenho um contador amigo que vai conseguir te atender. Enfim, é isso. Diariamente eu estou trazendo um conteúdo médico. Com certeza você vai conseguir tirar muita dúvida lá dentro do meu Instagram. Segue lá, brunonascimento.blog. Beleza? Brunão, eu quero te agradecer, cara. Quero estender para você mais para frente, fazer um outro convite. Acho que tem muita coisa para falar. Passou que a gente nem viu, né, cara? Quando o papo é bom, passa. E agora eu vou fazer um com você sobre marketing lá no meu Instagram. Vamos sim, cara. Marca aí com o maior prazer. Beleza? Fechou. Valeu, gente, obrigado aí pela presença de todo mundo. Se alguém tiver dúvida, segue ele, pode mandar mensagem no direct, que ele responde, sei que responde, porque o cara é muito gente 10. E brigadão por tudo aí, cara. Um abraço pra vocês e boa noite pra todo mundo aí. Valeu, Fabião. Falou, valeu. Cara. Tchau, tchau. Tchau.